Pra gente dar continuidade na nossa peça, primeiro eu vou começar fazendo as unhas do Cid. Eu vou estar usando o fio branco e eu vou... A cor que a gente vai usar para fazer a nossa peça vai ser esse daqui, da porcelana, da Amigurumi, tá bom? Mas se você quiser um tonzinho mais escuro, você escolha um daquelas cores neutras que tem da Amigurumi e você decide qual tonzinho você quer fazer. Mas para tons claros, eu vou estar fazendo as unhas na cor branca. Se você escolher um tom mais escuro um pouco do Amigurumi, você pode estar fazendo essas unhas na cor cru, né? Cru. Aí aqui eu já vou começar o meu anel mágico. Às vezes eu passo aqui no dedo, faço assim, ou eu só simplesmente faço um... Meu Deus, o que eu fiz agora? Um nó. Como se eu fosse fazendo um nó. Dessa maneira. E aí aqui eu vou estar utilizando a agulha 2... Opa, não tá focando. 2,5, tá? Aí eu vou inserir minha agulha aqui dentro e eu vou fazer aqui uma corrente prendendo no meu anel mágico. Aqui dentro, gente, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz meus 5 pontos baixos. Venho aqui, puxo. E eu vou estar prendendo lá naquela minha primeira argola que eu fiz. Prendo meu ponto baixo aqui, ficando desse jeito aqui. Aqui, gente, vai ficar um pouco difícil de demonstrar, um pouco apertado, tá? Mas tem que ser assim. Subo novamente, uma corrente. E aqui dentro dos pontos, eu vou estar fazendo um aumento aqui nesse primeiro, pra ficar no próximo com 6 correntes. Peraí, tem 1, 2, 3, 4, 5. Não é aqui não, que eu tenho que inserir. É nesse primeiro ponto. Então, no meu primeiro ponto, como eu disse, tá bem apertado. Tento fazer mais um frouxado um pouco. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. E nos próximos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Se são 5 pontos, se no primeiro eu teci 2, tem que sobrar 4, tá? Venho aqui nessa primeira argola, que foi o que a gente fez pra subir, insiro lá a minha agulha. Insiro a minha agulha. Meu Deus, tá desfiando. Insiro a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Aí aqui, gente, a gente vai virar aqui, porque a gente tem que trabalhar do lado de lá e não desse jeito, porque senão vai emborcar do avesso. A gente vira, ficando assim. Aí aqui a gente vai fazer mais uma carreira, fazendo agora 6 pontos, só ponto sobre ponto, porque nessa base, como a gente fez o aumento no início, ficou com 6. E agora aqui temos 6 e a gente vai fazer os 6 em cima dos 6, tá bom? Fiz aqui uma argola, uma corrente para subir. Venho, faço um ponto. Venho, faço 2 pontos. 3 pontos. Vou rodando, que é difícil mesmo, tá? 4 pontos. 5 pontos. Cheguei aqui no meu último, 6 pontos. Acho que aqui um pouco a minha linha. Aí venho aqui onde eu fiz a argola, que aqui eu comecei meu primeiro ponto. Venho aqui na minha argola e puxo fazendo um ponto baixíssimo. Opa, desfio.
Essa linha aqui que eu tô fazendo, ela não é amigurumi. Ela tem a mesma espessura do amigurumi. Por isso, ela não tem a mesma qualidade, ela desfia. Eu particularmente não gosto, mas a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Ficando desse jeito aqui, ó. 5 pontos baixos, 6 pontos baixos, 6 pontos baixos. Nessa minha próxima aqui, eu vou fazer 2 aumentinhos só. Vou subir aqui uma corrente, venho nesse meu primeiro ponto aqui, faço um aumento. Nesse primeiro ponto eu faço um aumento, que é 2 pontos baixos nesse primeiro ponto. Aí eu faço 2 pontos baixos seguidos. Dois pontos baixos seguidos. Venho aqui no meu próximo e eu faço um aumento. Dois pontos baixos no próximo. Aí viro e faço aqui os 2 últimos que vai sobrar, tá? 1, 2 e eu fecho aqui na nossa argolinha. E aí nessa carreira aqui a gente vai estar ficando com 8 pontos baixos. 2 aumentos separados por 2 pontos baixos. Venho na minha corrente, antes, nossa correntinha aqui, antes do aumento, do primeiro aumento que a gente fez no início da carreira, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E aí aqui a gente tem 8 pontos. Nessa próxima e última, aí eu vou fazer só ponto sobre ponto, tá? Vamos lá, vamos fazer só ponto sobre ponto, ficando aqui com 8 pontos baixos. E aí, gente, fazendo esses 8 pontos baixos, você já pode cortar e reservar. A gente vai precisar de 14 desses daqui, tá bom? 14 unhas pra gente tá fazendo o bonequinho do Cid. Aí você dá uma pausa, já pegou agora essa receitinha aqui das unhas, aí você vai fazer todas elas. Após fazer todas elas, a gente retorna com a receita, tá bom? Aí aqui no último, faço meu último ponto e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Corto e puxo aqui. Aí esse primeiro aqui você esconde pra dentro. Eu não vou colocar enchimento neles, tá, gente? Porque como ele é uma linha meio termo e tá feita em umas carreiras com poucos pontos, ele não precisa de enchimento não, já fica bem durinho, ó. Então, aqui a gente ficou 5, 6, 6, 8, 8. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E eu vou precisar de 14 desse daqui pra gente tá fazendo a nossa peça. Aqui, gente, a gente vai começar uma perninha, tá bom? E aí, aqui eu vou tá fazendo um anel mágico novamente. Todas as peças a gente começa com um anel mágico. E aí, aqui dentro, eu vou fazer 6 pontos baixos. Faço uma corrente. E aí, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos baixos. Fecho meu anel mágico. E venho aqui na primeira argolinha que a gente fez, primeira correntinha que a gente fez. E faço meu ponto baixíssimo aqui pra fechar.
subo novamente uma corrente e aqui dentro desses 6 eu vou fazer 2 em cada um, ficando com 12. 2, 4, venho na minha argolinha, fiz com um ponto baixíssimo. No próximo a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto e um ponto, tá? Então vamos lá, a gente vai trabalhar com um aumento, um ponto, um aumento. Fiz meu último ponto, venho na argolinha, prendo com um ponto baixíssimo. No próximo, novamente, igual a ordem de crescimento normal. Vamos lá. Um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos e um aumento, tá? A gente vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Finalizo aqui com 2 pontos baixos sozinhos. Venho aqui na minha argola e prendo. Dessa maneira aqui. A gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Na verdade, a gente vai fazer, eu acredito que 5 carreiras de aumento. Vamos lá de novo. Um aumento no primeiro ponto do aumento da base. Aí aqui já vamos ficar com 3 pontos de separação. 1, 2, 3. E aqui no primeiro ponto do aumento da base, um aumento. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Finalizando aqui a minha carreira com os 3 pontos baixos, venho na minha argolinha, prendo com um ponto baixíssimo, ficando desse jeito aqui. No próximo, novamente, o primeiro ponto do aumento da base, um aumento. E aqui eu já vou estar separando 4 correntinhas, já tá crescendo, tá? 1, 2, 3, 4. No primeiro aumento da base, sempre fica o aumento, tá? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, eu já fechei com ponto baixo, subo novamente uma corrente no meu primeiro ponto do aumento da base, um aumento. E aqui a gente já vai conseguir separar por 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Primeiro aumento da base, também um aumento. Dá bem certinho, tá, gente? Finalizei mais essa carreira aqui, já prendi com um ponto baixo. Aí ficou desse tamanho aqui, tá, gente? A gente fez o último com um aumento separados por 5 correntes. Agora, nessa próxima aqui, a gente vai estar fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo até o final da carreira, tá? Aqui, finalizando a minha carreira, gente, ficamos com 42 pontos baixos. E a partir daqui, a gente vai estar tecendo, em média, eu acredito que umas 10 carreiras só de ponto sobre ponto, contando já com essa daqui. Então, se a gente fez uma, a gente vai fazer mais 9 iguais. Quando a gente finalizar as 9 iguais, eu venho voltando aqui com vocês. Gente, aqui uma observação. Eu falei que depois da última carreira aqui de aumento, nós faríamos 10 carreiras somente de ponto baixo. Só que eu achei que ia ficar muito extenso, então a gente vai fazer somente 8. Aqui é a minha última carreira de aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar aqui. Um pouquinho complicado. Vou fechar aqui. Pronto, fechei. Ficando desse jeito aqui. Como se fosse uma cabeça de um boneco. Aí aqui, como a gente fez um aumento separado por 5 correntes, agora a gente vai fazer ao contrário. A gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai fazer uma diminuição.
Pego nessa argola aqui da frente, nessa outra argola aqui da frente, laço e puxo aqui as duas e faço o ponto. Aí faço agora 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos, a gente vai fazer novamente uma diminuição. Pego na argola da frente, na próxima argola da frente, ficando com 2 argolas, dou a laçada, puxo e finalizo aqui. Um ponto baixíssimo. Ó. Aí aqui na próxima, a gente vai fazer a mesma lógica, como é o crescimento, só que diminuindo, tá bom? Se aqui foi 5 pontos, agora vão ser 4. Faço minha argolinha para subir, minha corrente para subir. E aí aqui eu faço 1, 2, 3, 4. Ficando um ponto antes e o ponto da diminuição. Então, a gente pega na argola do ponto antes e na argola da diminuição. Puxo e faço o ponto. Sobrou bem certinho. Se você estiver fazendo bem direitinho, vai ficar igual o trabalho, tá? Minha última diminuição. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. E faço uma argolinha para subir a próxima. Ficando assim. Assim o nosso trabalho, tá? Ele vai começando a emborcar. Aí daqui, uma carreira de ponto baixo com vocês, só pra mim ver como é que vai ficar, tá bom? E aí eu vejo se eu diminuo mais ou se eu fico fazendo em carreira crescente, tá? Então, nessa carreira aqui, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Aqui, gente, finalizando a carreira, a gente ficou com 30 pontos baixos, tá bom? Nessa carreirinha aqui. Vamos lá. Isso aqui vai ficar com enchimento. Ficou dessa maneira aqui. Eu acho que a gente vai diminuir mais uma vez para poder fazer o crescimento. Então, vamos lá. Pra ver como que vai ficar, eu acho que vai ficar ótimo. Subi já a nossa corrente, dou a laçada no fio, dou a laçada não. Venho aqui fazer o meu primeiro ponto baixo. A nossa última diminuição foi com 4 pontos de separação e uma diminuição. Aqui vai ser 3 pontos baixos e eu já faço aqui a minha diminuição. Vamos lá. 3 pontos baixos. 3 pontos baixos e eu já faço aqui a minha diminuição. Ok. A gente vai fazer assim até o final. 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, até uma diminuição. Voltando aqui pra vocês, fiz meus 3 pontos baixos e agora a gente vai fazer a última diminuição da carreira pra fechar. Isso aqui é minha última diminuição. Aqui com o meu ponto baixíssimo, tá? Aí aqui, novamente, a gente vai estar fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira, tá? Se a gente tinha 30 pontos menos 6, nós temos agora 24 pontos. Então, aqui a gente vai ficar com 24 pontos baixos por toda a volta. Quando cheguei aqui no final, eu volto. Voltando aqui, gente, fiz agora meu último ponto, que foi o 24. Venho aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Subo novamente uma carreira. E a partir daqui, a gente vai fazer agora ponto sobre ponto, tá? Por algumas carreiras. Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Por algumas carreiras. Por algumas carreiras, agora que eu falo, a gente vai... Eu já fiz uma, essa daqui seria a segunda. A gente vai fazer até mais ou menos bem aqui, que dá cerca de 8 a 9 carreiras.
Quando a gente fizer 8 a 9 carreiras, eu volto novamente aqui com vocês, tá bom? Vamos com 9, igualzinho aqui. Aí agora a gente vai fazer essa parte aqui, que a gente vai estar costurando depois, assim, essa parte, pra ela ficar com esse efeito assim de pezinho. Aí aqui a gente vai costurar tudo bonitinho, vai ficar bem direitinho, como se fosse um pé, pra tentar ficar em pé. E aí eu dei uma enchidinha aqui nessa parte pra não ficar difícil depois. E aí, quando a gente fizer assim, depois essa parte aqui do pezinho, aqui dentro, a gente vai estar unindo aquelas unhas, tá? Aí aqui eu vou separar 3 uninhas que a gente deixou pronta, né, das 14, pra estar aqui juntando. Então, vamos lá. Pra fazer essa parte aí, a gente vai estar tecendo. Eu vou deixar aqui logo 12 marcado pro final, pra ficar mais fácil. Então, aqui do final eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 2 que eu vou deixar um ponto no final e um ponto aqui no início. Então, eu vou marcar bem aqui. Aí, até aqui, a gente vai estar fazendo, pra vocês terem uma noção, uns pontinhos, tá? Vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão ficar, então, 9 pontinhos aqui, tá? Então, do início da carreira, eu vou estar ficando com 10 pontos, que eu fiz 8, 9, 10. Vamos conferir se ficou realmente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficamos com 10 pontinhos, tá? Então, vou fazer mais um, ficando com 11. E agora, gente, a gente vai estar fazendo 6 diminuições direto. Então, vou pegar aqui 2 pontos, uma diminuição, 2 alcinhas, 2 diminuição, mais 2 alcinhas, 3 diminuição, mais 2 alcinhas, 4 diminuição, mais 2 alcinhas, 5 diminuições, mais 2 alcinhas, 6 diminuições. E aqui, sobrando só um, a gente faz um ponto baixo e finaliza aqui no ponto baixíssimo, tá? E já começou a ficar assim essa bifurcaçãozinha arredondada. Aí aqui novamente a gente vai tecer. Vamos fazer os próximos. Então aqui eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, desculpa, 8. E esse aqui eu não vou tecer, tá? Eu vou fazer 8. Vamos lá. 9, 10. Fiz 10 pontinhos, ficando aqui esse ponto sem tecer, um ponto antes da nossa primeira diminuição da carreira anterior. E aqui eu vou pegar essa alça e minha próxima alça, faço um ponto baixo. Aí aqui no meu próximo ponto, um ponto baixo normal. No meu próximo, uma diminuição. As 2 alças das diminuições de baixo juntas, puxo uma diminuição. Nesse próximo aqui, ó, um ponto normal. Um ponto baixo normal. E aqui no próximo sobrou 2 pontos. E esse último aqui vai ser uma diminuição. Pego as 2 alças, laço o fio, puxo um último ponto baixo.
E aí aqui eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficando desse jeito aqui. Nessa próxima volta, a gente vai estar tecendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, aqui ficamos com 15 pontos baixos até o final da carreira, tá? Agora, na próxima, a gente vai fazer alguns aumentos. Eu vou fazer um ajuste aqui na câmera e já volto. Uma corrente. Eliminou de novo. Uma corrente. Aí, aqui, eu vou estar fazendo 1, 2. Aqui ficou desfiado. 1, 2, 3. Aí aqui, gente, eu faço um aumento. Um, 2, 3. Outro aumento. Que no máximo vai ficar com uns 3 aumentos só. E aí aqui 1, 2, 3 pontos baixos. Aí aqui eu vou fazer um aumento. Aí vai me sobrar 1, 2, 3 pontos baixos. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer 1, 2 e já esse último aqui eu vou fazer um ponto com aumento. Então aqui no último eu fiquei com só 2 pontos de separação. Eu venho aqui no final da carreira e prendo com um ponto baixíssimo. No próximo a mesma coisa. 1, 2, 3. Faço um aumento. 1, 2, 3. Aí 4. Que aqui ficou 1, 2, 3. Um aumento. 1, 2, 3, 4. Aí vamos fazer aqui um aumento. 1, 2, 3, 4 também. Um aumento. Aí vamos lá. 1, 2, 3, um aumento. E aqui eu vou ficar com um pontinho. Por exemplo, aqui a gente começou com 1, 2, 3. Mas esse aqui serve de 4 pontos. Somente esse aqui que mudou porque a gente fez com menos na carreira anterior, que foi com 2, aí nessa vai ser 3, porque sempre fica um a mais do aumento antes. Aí aqui agora a gente vai tecer ponto sobre ponto por toda a volta. Finalizando a carreira, a gente vai ficar com 23 pontos baixos. E fecho aqui a minha carreira. Novamente, a gente vai fazer uma carreira repetindo essa base aqui, 23 pontos baixos. Então, ponto baixo sobre ponto baixo até o final.
Aí aqui, gente, a gente fez as nossas 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou finalizar aqui com vocês. E aí, na próxima, sempre tô me guiando pela essa outra que eu não anotei, tá? Então, na próxima, a gente vai fazer alguns aumentos. Como eu começo aqui desse lado, vamos lá. O primeiro aumento que a gente vai fazer vai ser com 1, 2, 3, 4. Vou pular 4 pontos, eu vou fazer um aumento. 4 pontos eu vou fazer um aumento. Então, vamos lá. Começa a minha carreira, tá sendo 1, 2, 3, 4. E aí eu faço um aumento, eu vou ter essa daqui toda com vocês, tá? Porque se vocês verem que tem alguma diferença, é bem pouca, pode ser só na quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Um, 2, 3, 4. Um aumento. Aqui a gente já fez 3 aumentos. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente vai fazer mais um aumento. Deixa aqui eu ver, comparar aqui com a outra. Realmente, a gente para aqui e aí finaliza com 3 pontos baixos. E fecha aqui a carreirinha, tá? Então, aqui no total, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 aumentos, separado por 4 pontos, e finalizamos aqui com 3 pontos baixos no final, tá bom? Na próxima, a gente vai fazer ponto sobre ponto, e aí a gente já vai unir as uninhas, tá bom? Então, vamos lá fazer ponto sobre ponto. No final, eu volto aqui com vocês. Aqui, gente, finalizei. A gente ficou com 27 pontos baixos, que são ponto sobre ponto. Aqui nessa parte eu vou terminar de encher, porque quando eu fechar aqui com as unhas, não vou ter mais como encher. Fiz meus 2 pontos baixos. Aqui a gente vai estar trabalhando nessa alcinha aqui de trás, pra gente conseguir depois tecer nessa parte da frente. Vamos tecer aqui nessa alcinha. Vou pegar aqui nesse ponto, nas duas alças do dentinho, e na alça de trás do nosso trabalho, puxo e faço ponto alto, ponto baixo. Insiro aqui em outro espacinho do dentinho, pego numa outra alça lá de trás, passo o fio, ponto baixo. Insiro aqui no outro espaço do dentinho, já foram 3. Pego uma alcinha de trás, puxo 3 pontos. Aqui tem a emenda do dentinho, a gente não vai fazer aí, vai fazer aqui no próximo, que é mais difícil de entrar, que a gente finaliza a carreira. Inserindo no dente, peguei na alça de trás, mais um ponto baixo. Então aqui a gente teceu 4 pontos baixos, pegando 4 pontos baixos do dente também. Faço um ponto baixo, próximo dentinho, do mesmo jeito. Insiro aqui nele. Eu vou começar por aqui, como é que a gente finaliza a carreira, eu vou começar por aqui pra não dar problema. Não dá problema, na verdade não vai dar, é mais por ser mais difícil de colocar no final da carreira anterior do dente. Inseri aqui, novamente, uma correntinha da base lá na alcinha de trás, ponto baixo, próximo, aqui na alça de trás, 2, próximo, na alça de trás da base. No dente, gente, a gente pega as 2 alças. Na base, a gente pega somente a de trás. E aqui já foram 1, 2, 3, 4, 4. Vem aqui na base, faço um outro ponto baixo, pego o último dentinho. Dentinho não, é um. Insiro nele. E aí pego uma alça lá de trás. Aqui é horrível de fazer. E imagina de ensinar, de mostrar aqui pra vocês. 2, 3, 4. Colocamos aqui as 4 unhas pra gente vir ficar assim. E aí agora a gente vai fazer ela dando a volta, que é pior ainda. Tá? Pra gente fechar isso aqui. Vamos lá. Aí aqui, gente, eu tenho que fazer isso aqui, que é bem complicado mesmo. A linha. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer meu ponto baixo. Mais um ponto baixo. Não sei se fio de dentro de algum dente. De alguma unha. Nossa, só pra falar dente. Uma unha. Insiro de volta pra dentro de algum. Fazer meu ponto baixo. E aí aqui eu vou tecer quase da mesma forma. Agora que vai ser difícil mesmo. Pegar uma alça de trás. E vou pegar aqui no meu próximo ponto do dente. Alça de trás no meu próximo ponto do dente 2. Passo aqui dentro da alça e faço ponto baixo de novo. Aqui, gente, vocês praticamente não vão entender direito, mas é difícil mesmo. Pego lá, passo aqui por dentro da alça e faço ponto baixo. Entro aqui na minha alça, vou lá no dente, deixa na unha. Eu vou voltar aqui. Ó, insiro aqui na minha alcinha, vou lá, pego as 2 alças de algum ponto do outro lado, laço o fio, passo por dentro dessa alça, faço ponto baixo. Próximo. Entro aqui na alça de trás, da nossa base, insiro aqui no dente na unha, laço o fio, puxo pra primeira alça e faço ponto baixo. Ficando assim, tá? Tem gente que faz diferente, eu faço dessa maneira. Se você tiver uma outra forma de fazer, você pode fazer também, tá bom? Aí eu fiz 4 do outro lado e 4 deste lado daqui, tá, gente? Aí eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Pegar a alça daqui, pego lá. Quando eu tiver pra fechar, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui, pra não ficar muito espaçado. Já era o primeiro ponto da carreira que a gente iniciou. E aqui
aqui vai ficar complicado. Não vou pegar o próximo ponto, só vou fazer um ponto baixíssimo aqui mesmo pra finalizar. Ficando desse jeito aqui. Nosso pé. Aí, o que vai acontecer agora? A gente vai tecer nessa alça aqui da frente, tá? Então, vamos lá. Aqui ficou um ponto daqueles que a gente subiu, que eu consegui trabalhar só um, porque ficou estranho aqui, aí eu acabei pegando o último ponto da unha pra só finalizar a carreira. Aí, a gente vai entrar nele aqui, dessa forma que ele sobrou. Vou laçar o meu fio e aqui eu vou começar a nossa carreira de base, fazendo um ponto baixo. Fiz esse ponto, aí a gente já começaria aqui os dentinhos, as unhas, né? E aí, ó, sobrando sempre aquela alça da frente. E aqui que eu vou tecer meus pontos baixos. Nesse primeiro ponto aqui, eu já vou fazer um aumento nele, fazendo 2 pontos nessa primeira alça. Aí, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto nessas alças aqui de fora, até chegar aqui nesse final, que é onde eu vou fazer novamente um aumento. Chegando aqui no outro cantinho do pé. Esse aqui desfiou, pega tudo. Chegando bem aqui no cantinho do pé. Aqui, ó, quando eu começo a fazer a unha, ele fica como se fosse um ponto baixo, então eu não tenho alça. Aí, aqui eu vou inserir dessa forma aqui, ó. Insiro aqui na perna do ponto. Vou lá, faço um ponto. Insiro novamente aqui dentro, que é aqui onde vai ficar o nosso aumento. Vou lá, faço novamente um ponto. Então, aqui fica assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vai ficar praticamente 2 aumentos, só que meio que de lado, porque a gente pegou na alça do ponto que a gente subiu pra fazer a costa dessas unhas aqui. Aí, atrás, gente, quando a gente virou o trabalho, ela fica assim. Mas tem outra forma de fazer também. Cada um tem um jeitinho de fazer. Essa parte ela não vai aparecer, tá? E aí, esse que é o importante. Aí você vai continuando tecendo agora o ponto baixo nessa alcinha aqui da parte de trás do pezinho. Aqui a gente tá finalizando a carreira. Aqui, ó, é o meu aumento e aqui é onde eu comecei a carreira. Eu vou inserir ele nas 2 alças pra me fechar a nossa carreira. Vai ficar assim, ó. Fechei no primeiro ponto que a gente subiu. E aí, nesse aumento aqui, eu já vou fazer um outro aumento. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo normal. E no outro ponto, que é ponto da base do aumento, eu já faço um aumento. Aí, vou tecer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar ali no aumento da base de novo. Aqui, a gente chegando no finalzinho aqui já da nossa carreira. Sobrou aqui um ponto, não vou fazer nele. Eu já vou diretamente fechar aqui com o ponto baixíssimo, senão vai ficar muito estranho subir já uma carreira. A partir daqui, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui nós ficamos com 31 pontos baixos. A gente faz esse aumento aqui para meio que criar uma sainha aqui nessa parte. Então, a gente vai fazer 2 carreiras aqui de 31 pontos baixos por 2 vezes, e aí a gente já finaliza a nossa carreira. Pra me finalizar aqui com vocês, gente, 29, 30, 31 pontos. Eu venho aqui, finalizo com um ponto baixíssimo, dou uma laçadinha, pego e corto no fio, puxo e arremata, tá? E aí, aqui a gente fez mais um pezinho. Os 2 pezinhos ficaram dessa forma, tá, gente? Esse aqui é os 2 pezinhos. Aí a gente vai... Eu vou fazer aqui o acabamento com vocês depois desse pé, quando a gente for costurar.